Nesse vídeo nós vamos entender aqui uma briga quente que está acontecendo entre o Rodrigo Janot, do Ministério Público, que ele é Procurador-Geral da República, aqui está a imagem dele, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Está uma troca aí de agulhas aí, de afirmações na imprensa, e a gente vai entender isso aqui desde que o caso começou aqui no dia 7 de junho de 2016, quando o Rodrigo Janot pediu ao Supremo Tribunal Federal a prisão do Renan do Cunha Jucá Sarney, que é a cúpula do PMDB. Isso aí abalou as estruturas aí, né? Tremeu Brasília, só se falava nisso, como é que o Rodrigo Janot pede a prisão desse povo. E além do mais, uma coisa intrigante é o seguinte: o negócio acontecia meio que em sigilo. E de repente apareceu no Jornal Nacional, foi publicado no Jornal o Globo, em todo canto já estava se falando. Inclusive esse link aqui que eu também vou passar para vocês mostra isso. Então a gente vai entender essa briga agora. Lembrando que você está no canal Notícias Comentadas, fique à vontade para fazer o seu comentário. Nosso canal não tem censura, a não ser que você faça spam, que não é uma coisa bacana. Mas vamos lá, vamos entender. O Janot pediu a prisão desses camaradas. Simplesmente o Renan Calheiros, hoje, junho de 2016, é o presidente do Senado. O Eduardo Cunha era o presidente da Câmara dos Deputados e foi afastado. O Romero Jucá era ministro do Temer. E o José Sarney, o José Sarney é um monte de coisa aí, né? Dele já foi presidente da República e tudo mais. E todos eles são do PMDB. Demorou bastante. Demorou porque a gente sabe que o Rodrigo Janot já tem prova suficiente para pedir essa prisão há muito mais tempo. E o Brasil inteiro está torcendo por isso. Então, sei lá por que das quantas, Rodrigo Janot resolveu pedir a prisão desse povo só agora. Inclusive, se o Janot tivesse pedido a prisão do Cunha antes de maio, teria evitado, por exemplo, o impeachment de Dilma. Por que não fez antes? Permanece uma incógnita. Aqui a gente não está querendo defender ninguém, mas a gente também não quer ter a ilusão de que existe um melhor do que o outro. Não é isso. Vamos analisar esse caso direitinho. Então, o que aconteceu quando o Janot pediu essa prisão? O amiguinho, né, que já tem aí, que se senta para comer, para jantar, para visitar em Portugal, né, para fazer um monte de coisa juntinho com esse povo, ficou chateado, o amiguinho do Supremo Tribunal Federal, que é o ministro Gilmar Mendes. O que ele fez? No mesmo dia, ele foi para a mídia criticar o vazamento de informações sobre o pedido. Aí vamos entender o que ele falou, tá? Palavras dele. Na verdade, tem ocorrido, vamos dizer claramente, e aconteceu inclusive em processo de minha relatoria, processos ocultos, que vêm como ocultos e que vocês, imprensa, já sabem, divulgam no Jornal Nacional antes de chegar no meu gabinete. Isso tem ocorrido e precisa ter cuidado, porque isso é abuso de autoridade, claro, disse Gilmar Mendes em conversa com jornalistas ao ser questionado se era grave o pedido de prisão de Renan Calheiros, que também é presidente do Congresso. O ministro fez referência aos processos ocultos que tramitavam sob o mais oculto grau de sigilo no tribunal, que não apareciam sequer no sistema de consulta pública. Então é preciso ter muito cuidado com isso. E os responsáveis têm que ser chamados às falas. Não se pode brincar com esse tipo de coisa. Ah, é processo oculto. Pede-se sigilo, mas divulga-se para a imprensa que tem um processo aqui, um inquérito ali, e isso é algo grave. Não se pode cometer esse tipo de 3 pontinhos. Isso é brincadeira com o Supremo. É preciso repudiar isso de maneira muito clara. Bom, existem também outros sites que falam aqui que ele estava, na verdade, lá aos berros, lá no Supremo, sei lá onde, muito puto com esse negócio desses vazamentos. Por que o Gilmar Mendes fica puto com os vazamentos agora dessa coisa do Renan Jucá Cunha Sarney? E não ficou puto com os vazamentos que tiveram sobre Dilma e Lula. Lembrando que eu não estou defendendo ninguém. É só analisar logicamente essas pessoas. Para que você não vista uma camisa e de repente você está sendo iludido, como nós já mostramos lá, que o pessoal do impeachment foi iludido para a rua. Não sabia por que estava lá na rua. Pois bem, o Gilmar ele tem um comportamento muito seletivo. No caso, ele se zanga quando um vazamento aponta aí problemas entre os amiguinhos dele, que ele sai para jantar, que ele não vê problema nenhum. Mas os outros ele fica feliz, ele diz que é um negócio normal, que a democracia tem que fazer isso mesmo. E que o vazamento não vem ao caso, o que importa é o conteúdo do vazamento. Pois bem, o conteúdo do vazamento
que originou aqui o pedido de prisão do Renan, é corrupção da mais alta qualidade que tem no Brasil. Eduardo Cunha, hoje um dos chefes, sei lá, é uma máfia muito bem organizada e o conteúdo disso é muito sério. No entanto, o conteúdo não gerou nenhum tipo de raivinha do Gilmar Mendes. O que ele ficou com raivinha foi que o pedido de prisão foi vazado. Não se importou com o conteúdo, tá? Comportamento diferente que ele fez com Lula e Dilma, sem puxar partido de ninguém. Pois bem, essa crítica que ele fez aí em público, né, isso gerou também a resposta do Rodrigo Janot, que falou o seguinte: o Janot negou o vazamento de pedidos de prisão e disse que não eleger transgressores. E aí ele dá o recado aqui, uma diretaça aqui no Gilmar Mendes, né? Ele diz o seguinte, olha pessoal, da esquerda para a direita, aqui, vamos ver aqui, bem aqui, tá. Janot disse que, aqui ó, Janot afirmou que nunca terei transgressores preferidos. Isso aqui é um recado direto ao Gilmar Mendes, que tem transgressores preferidos. E que o Ministério Público não é justiceiro. Então, ao falar dessa forma, ele está dando o recado para o cara, né? Que o cara tem transgressor preferido e que ele é justiceiro. Quem não entende isso aqui, bom, né? A notícia, isso aqui foi publicado para você ter uma noção de tempo. Vamos ver aqui, 10 de junho de 2016, portanto hoje, tá? O fato lá da prisão aconteceu em 7 de junho, né? O Rodrigo já não pediu a prisão, no dia 7 de junho, às 15 horas. Olha, a prisão apareceu na mídia às 7 horas da manhã, 7h30. Às 15 horas o Gilmar Mendes reagiu. E 3 dias depois, no dia 10 de junho, o Janot nega o vazamento e fala que não tem transgressores preferidos e não é justiceiro. O Janot diz o seguinte: da esquerda para a direita, do anônimo às mais poderosas autoridades, ninguém, nem mesmo, estará acima da lei, nem no que depender do Ministério Público. Tá? E figuras, isso aqui que foi bacana. Figuras de expressão nacional, ou seja, não é qualquer um, é o Gilmar Mendes, que deveriam guardar imparcialidade, é o Gilmar Mendes, e manter decoro, Gilmar Mendes, tentam disseminar a ideia estapafúrdia de que o Procurador-Geral da República teria vazado informações sigilosas, Gilmar Mendes, para, vejam um absurdo, pressionar o Supremo Tribunal Federal e obrigá-lo a decidir em tal ou qual sentido, Gilmar Mendes, como se isso fosse verdadeiramente possível. Ainda há juízes em Berlim, é preciso avisar a essas pessoas. Tá? Isso aqui é a afirmação dele. Bom, para que a gente saiba se isso é verdade ou não, eu encontrei aqui um vídeo publicado aqui pelo Danilo e vou colocar aqui à disposição de vocês para vocês enxergarem a afirmação diretamente dele. Confiram. Figuras de expressão nacional que deveriam guardar imparcialidade e manter decoro tentam disseminar a ideia estapafúrdia de que o Procurador-Geral da República teria vazado informações sigilosas para, vejam o absurdo, pressionar o Supremo Tribunal Federal e obrigá-lo a decidir em tal ou qual sentido, como se fosse isso verdadeiramente possível. Afirmo, senhores, peremptoriamente, esse indigitado vazamento não foi da PGR, da esquerda à direita, do anônimo às mais poderosas autoridades. Ninguém mesmo está ou estará acima da lei no que depender do Ministério Público. Assim exige a Constituição, assim exige a República. Bom, eu vou deixar aqui o vídeo à disposição de vocês, também vou fornecer aqui o link, tá, para que vocês mesmo vejam, mas a situação realmente está muito tensa aí, né? Um acusando o outro. Infelizmente a gente não pode nem dizer nem que um nem que o outro está fazendo isso assado, porque eu acho que o Rodrigo Janot demorou muito a agir para o pedido de prisão do Renan e dessa turma, que ele já tem prova suficiente que essa turma foi metida em corrupção. E o pedido dele de prisão poderia ter feito diferença numa situação aí de abalo nacional que foi o impeachment.
Eu não estou dizendo que sou a favor ou contra, só estou dizendo o seguinte: ele esperou o impeachment passar e pediu. Só que quando ele pediu, gerou raivinha lá no outro. Então o outro também é todo partidário, isso já se conhece. Então, infelizmente, essa situação, né, a gente tem visto, mas é interessante acompanhar essas tendências, essas forças aí que movem também o judiciário brasileiro. Grande abraço e até a próxima notícia.